Durante a nevasca, entreguei minha vida de bom grado, pois não tinha motivos para viver, sem família, amigos, nada e nem ninguém. Um homem chegou, não a entendeu e estranhou vê-la dormir na neve como se fosse a dona do lugar. Ele afirmou que não permitiria que a levassem pela neve, planejando ver ela como imperatriz dele. Há 3 meses, no Palácio Imperial de Thanatos, uma mulher seduzia um homem. Essa mulher tentava prejudicar a imagem da imperatriz, levando-a a tomar atitudes imprudentes. Seu objetivo era ver a imperatriz ser decapitada, e por a comitiva contra ela, quando ela aparecesse no salão. Queria a irritar dizendo que está grávida do irmão dela. O plano era fazer desse dia o último dia dela como imperatriz, devido ao amor doentio e ao irmão monstruoso. A mulher tornaria-se desagradável, e somente depois disso a faca deveria ser afiada. Ela sabia que a imperatriz era muito inteligente, buscando fazer com que todos a abandonassem. Não importa o quão inteligente seja, se todas as pessoas que ela tenta proteger morrerem, ela ficará fragilizada. Rosalind Bussen é considerada a imperatriz mais bela e perfeita da história. Nas reuniões, ela era o centro das atenções e uma perfeita diplomata, falando 6 idiomas. Ela cuidava dos mais necessitados através de uma instituição médica e era considerada a mais bondosa. Mesmo mancando com uma perna, ninguém nunca teve coragem de apontar para ela. Todos amavam, mesmo sendo fria e linda. Quando retornou machucada por culpa do seu marido, sua serva perguntou pela perna com um tom de preocupação. Rosalind mandou a empregada se acalmar e agradeceu por ainda estar viva. Ela é uma pessoa pura que teve um destino cruel. Seus inimigos estão se esforçando para quebrá-la. Rosalind foi até uma porta e pediu à serva, Ana, que a abrisse. A serva estava muito preocupada com ela e disse que sempre estaria ao seu lado. Devido à sua doença, ela costumava ter ajudantes, mas a senhorita Charlotte, uma dama de companhia encantadora, o ministro do interior, que era um defensor de ferro, até o vice-capitão a protegia. Com a morte deles, que teve um responsável, ela só tinha Ana como a fiel companheira, não se imaginava sem ela. Rosalind disse para Ana que, se as coisas piorarem, não deve se fazer de louca e ficar ao lado dela. Disse que ela deverá fugir para um local seguro, até indicou um lugar onde ela pode ir. Ana perguntou como ela pode dizer isso. A serva pediu que ela tivesse paciência, pois o conde trabalha duro pela família. Com um sorriso, pediu que Ana abrisse a porta. Ela foi lá e abriu a porta. Rosalind entrou na sala, e todos estavam de olho nela. Ela foi se encontrar com o imperador, que a menosprezava em sua mente, chamando-a de mulher desagradável. Ele estava surpreso por ela ter chegado até ali com a perna toda machucada. Perguntou como ela chegou até ali com as pernas desse jeito. Ela disse que chegou graças aos pés dela. Com essa resposta, deu para ver que ela é bem mais insana. O homem ficou irritado, alguns estavam espantados por ela ter vindo. A malvada sedutora queria pôr o plano em ação. Foi falar com ela, ela pediu para ser castigada por ter aparecido na reunião de 7 países e disse que tudo foi culpa dela. Do nada, começou a dizer para todo mundo que o irmão dela a engravidou. Todo mundo ficou surpreso. Ela ainda disse que sente que a culpa foi dela. Ela já havia preparado uma adaga. De repente, a maluca caiu. A imperatriz estava com uma adaga ensanguentada. Todo mundo correu para socorrê-la. O nome dessa mulher é Natasha. Um homem disse para levá-la para um lugar seguro, pois ela pode perder o bebê. Eles queriam pegar a arma que estava com a imperatriz. Natasha estava com um sorriso e desejou um adeus. Todo mundo ainda estava espantado. O imperador declarou o fim do banquete. Um homem estava indignado com a atitude do imperador por não valorizar a imperatriz. A imperatriz foi isolada dentro de um país onde ela fez de tudo, deu o seu amor e carinho. Uma figura disse que ela pode morrer antes de terminar o inverno. O imperador, antes de tirar o trono da imperatriz, a prendeu e a torturou. Ele queria saber onde estão guardadas as relíquias da família. Ela foi torturada de diversas formas, sabia o propósito do imperador e suportava as dores sem chorar. Vários dias se passaram, e os rumores começaram a aparecer. Pessoas começaram a protestar, dizendo que querem a imperatriz de volta, pediam que o imperador tivesse pena de sua esposa. Ele ficava ainda mais irritado, pois a cada dia que passa só vem mais gente. Ela estava aprisionada quando alguém a molhou com água. O imperador ficou irritado, pois não conseguiu obter informações dela. Disse que seria um prazer deixá-la no trono, mas por causa dessa multidão, preferia não fazer isso e a mandou ouvir os barulhos. A população estava revoltada. Ele disse para ela ficar feliz, pois ela vai viver, e mandou um servo levá-la para as montanhas. Antes de ir, o imperador mostrou algo a ela. Esse algo a deixou espantada.
Ela viu a cabeça do pai e da mãe fora do corpo. Ela gritou o nome do Imperador 11, e o perguntou como ele pode fazer isso. O Imperador continuou debochando dela, dizendo que a reação dela foi melhor do que a que ele esperava ver. Com raiva nas veias, ela disse que nunca irá perdoar. Um homem estava cavalgando na neve, dizia que as coisas estão indo bem. Ele estava indignado com o que aconteceu com a Imperatriz, tinha certeza de que esse castelo ia ser derrubado. Ele queria destruir com as próprias mãos. Seu amigo se aproximou, notou que ele estava de olho no castelo, e perguntou como vai ser agora. Disse que ouviu alguns rumores de que ela foi atirada para as montanhas de Crotúria, e disse ser uma pena, pois ela era bonita. Esse homem sempre a viu como uma mulher forte, inteligente e bonita. Disse ser lamentável. Do nada, ele acionou o cavalo e deixou seu amigo. O amigo perguntou para onde ele está indo. Ela estava deitada como vimos no início do manhã, começou a pedir desculpas para todos, pois ela não conseguiu protegê-los. Já havia perdido a esperança e que a morte era a única coisa que a esperava. Nesse momento, chegou o cavaleiro, estava irritado por a deixarem ali para morrer. Puto, se perguntava o porquê. Ela nasceu em Thanatos, e se perguntava o porquê de estar perto de um imbecil. Disse que se ela desistiu da vida, ele vai pegar para ele mesmo. Limpou os lábios dela e deu um beijo, dizendo que ela é a imperatriz dele. Capítulo 3. Um Deus muito curioso reuniu ingredientes para fazer um ser humano. Ele misturou as emoções dentro de um caldeirão. Esse Deus estava satisfeito e queria mostrar os resultados ao bem absoluto. No entanto, lá fora, diante dos seus olhos, estava a maldade, e o mal entrou dentro do caldeirão. Os humanos nasceram, confusos na linha tênue entre o bem e o mal, atacavam-se entre si por meras emoções, eram criaturas que, sem motivo, criavam guerras. A primeira morte dos humanos aconteceu, a terra estava cheia de morte. Ao saber desse inferno, o bem absoluto enfureceu e destruiu o Deus que os criou. Isso significa que cada um deve tomar conta de si mesmo. Esse mesmo Deus espalhou os fragmentos dele no mundo dos humanos. A partir desses fragmentos, várias coisas surgiram, e também surgiram humanos sobrenaturais, com habilidades de traição e profecia, controle do clima, da morte e do poder da vida. O poder da vida funciona quando uma parte de si é ligada a outra pessoa. Em resumo, ninguém nesse manhã tem poderes bravos. Com o poder da vida, pode-se dar vida aos mortos. Ele a levou no colo, não acreditava que a imperatriz estava com ele, e aquele beijo era para dar vida, não havia nada de tarado ali. Seu amigo, que havia sido abandonado, estava organizando as montagens da tenda. Os servos estavam com muito frio e reclamavam do frio. Ele mandou eles serem rápidos e olhou para trás. Viu o seu amigo e ficou apavorado, pois achava que ele estava com o corpo da imperatriz sem vida. O homem passou por ele e não o respondeu, entrou na tenda. Seu amigo o chamou de louco, ele a deixou na cama, e se lembrou de uma reunião onde ela não queria ceder uma parte do território, pois a água seria reduzida em 3.000 metros de área. Perguntou se eles acharam que ela não ia notar. O homem disse que eram apenas 3.000 metros, e disse que eles já nem disputam por esse território, e disse que ela pode escolher uma ilha que não está em guerra. Ela perguntou se era isso que ele queria, ele disse não ter entendido. Mencionou um barco que naufragou perto da ilha de Gold, achava que ali tinha um segredo. Disse que o barco já foi resgatado, e disse que devolveria tudo o que for encontrado no barco, e queria os direitos comerciais exclusivos da seda vermelha da ilha de Armor. Voltando ao presente, ele dizia que essa mulher é muito segura de si, por conta do acordo que fizeram naquele dia. Ela começou a gemer de dor, ele dizia que aquele beijo não foi suficiente para curá-la, e foi dar outro beijo nela. Ela acabou acordando e se afastou dele, perguntando o que ele está fazendo. Ele disse para ela ficar calma e que isso é um tratamento. Ela pediu que ele a levasse de volta para a montanha, ele disse que quer ela viva. Segurou nela, e ela pediu que ele não se aproximasse. Depois de olhar para as mãos dela, notou que ela foi golpeada. Ele compreendeu o comportamento dela, pois ela foi maltratada e insultada, e perdeu a família. Ele olhou para ela e disse que ela foi expulsa de um lugar que dedicou a vida inteira para tornar um lugar melhor. Ela abaixou a cabeça, ele também ficou mais calmo. Ela pediu que ele apertasse o pescoço dela, falando isso com um sorriso, e ela disse que não quer passar pelo que passou novamente, pedindo que a finalizasse. Ele dizia que o pescoço dela é fino, estava disposto a dar o que ela quer,
mas ele se lembrou de algo. Ela dizendo que devolverá o que for achado no navio e que quer os direitos comerciais da ilha de Armor. Ele olhou para ela e disse que ela tem tanto desejo de ir embora que isso fez desistir. Ela não entendeu. Ele começou a lamber ela. Ela perguntou o que ele está fazendo. Ele disse que está cuidando dela e pediu para não se mover. Ela pedia para que ele parasse. Ele ficou irritado, pois ela estava implorando, e disse que se ela quiser que ele pare, ela vai ter que lutar contra ele. Ela ficou espantada quando ele disse que ela está implorando para outra pessoa. Ele se lembrou das palavras dela onde disse que se ele quiser algo dela, ele vai ter que lutar contra ela, e disse para ela deixar de ser fútil e lutar contra ele. Perguntou se não é isso que ela está acostumada a dizer. Ele saiu da tenda, ela estava dormindo. Em outro lugar estava o imperador, onde ele perguntava ao servo se ele já a deixou para morrer na neve. Ele disse ter certeza de que ela já está morta. O imperador perguntou como ele pode ter tanta certeza se não encontrou o corpo dela. O servo disse que encontraram manchas de sangue e suspeitou que deve ter sido atacada por bestas. O imperador perguntou como está sendo a busca da relíquia. O servo disse que eles ainda não encontraram, e suspeitou que alguém encontrou primeiro. Todo irritado, ele disse ser impossível, pois a imperatriz era a única a saber onde estava, e o mandou procurar em todos os lugares. Ele aceitou, e o imperador ficou enjoado. O poder hereditário é transferido ao herdeiro do trono de Thanatos. É a morte, uma habilidade adquirida durante a coroação. As habilidades obtidas dependem da pessoa que estará recebendo o trono, e a quantidade de mana é pequena. O poder da morte só pode ser usado em humanos, e é o único capaz de causar uma praga, levando vários indivíduos à morte, agonizando de dor. Há um efeito colateral para a pessoa que usa a habilidade. O Guilty usou recentemente para matar a imperatriz e está sofrendo uma reação. Esse poder o impediu de matar a Roseline diretamente devido ao ritual do casamento. O imperador derramou seu sangue no cálice, e ela bebeu o sangue. Esse ritual visa impedir traição entre os noivos, por isso ele tentou matá-la de outras formas, mas falhou, pois ela sempre esteve protegida pela relíquia sagrada da família Sunse. Do nada, ele começou a corringar, e dizia que ela não é tão boa quanto diziam, pois ele sentiu que ela estava morta. Ele estava feliz. Quando por pouco um quadro caiu na cabeça dele, ele se afastou. Servos e criados apareceram para saber se ele estava bem ou não. Ele disse que estava tudo bem e um servo o ajudou a se levantar. Ele mandou se livrarem do quadro. Olhando para o quadro da ex-imperatriz, ele ficou irritado, chamou Advadia, pegou a espada e começou a cortar o retrato dela, dizendo para que ela morresse e a chamou de bruxa. Os servos ficaram espantados, o quadro ficou rasgado, e eles se aproximaram, pois ele estava agindo de forma enlouquecida. Em um deserto, estavam pessoas caminhando, era o homem que salvou a imperatriz e seus homens. Por ser deserto, estava fazendo muito calor. Roseline pensava em sua mente que deveria tê-lo deixado morrer na neve. Olhando em suas mãos, ela notou que estava curada. Ela ainda disse que se ela tivesse usado o melhor remédio, não teria esse efeito. Quando olhou para ele, ela percebeu algo, suspeitou que ele fosse o quinto fragmento de um deus. Ele perguntou como estava o corpo dela, ela disse que, por mais que ele a salve, ela vai morrer a qualquer momento. Ele disse que não importava, pois ele a salvaria mais uma vez. Ao ouvir isso, ela desviou o olhar. Ele avisou que já chegaram, esse é o país dele, Armor. Ao entrarem, foram recebidos com gritos de felicidade. O nome do homem que salvou a imperatriz é Tamon. Tamon disse ao seu amigo que ele precisa ir na frente, o amigo perguntou aonde ele vai. Tamon meteu o pé, foi até a sua mansão e foi recebido por um velho que parecia ser um sacerdote. O sacerdote perguntou o que ele está carregando, o Tamon perguntou se prepararam a água que ele havia pedido. O sacerdote disse ter preparado e que ele pode entrar, ele disse para não deixar ninguém entrar. Ele se despiu, e a fez se deitar, segurou na mão dela, notou que já estava curada, a carregou e entrou na água. Ela começou a respirar de um modo diferente, ele disse que isso vai ajudar a recuperar os sentidos. Ela perguntou onde eles estão, ele disse que estão em casa dele, e ali é o banheiro dele. Ela perguntou se é um banheiro privado. Em sua mente, ela dizia que a população daqui toma muitos banhos por conta do clima. Mesmo assim, ela reclamou do tamanho do quarto de banho. Ela notou algo, uma adaga de autodefesa. Ele perguntou para onde ela está olhando, ela mentiu, dizendo que não é nada, e disse que ao salvá-la, ele fez algo errado. Ele disse que se a escolha foi boa ou não, é ele quem decide isso. Ela disse que isso foi arrogante. Ele afirmou que todo mundo é arrogante. Ela perguntou qual é o propósito dela estar ali, ele também não sabia.
Ela disse que não sabia que o Tamon de Armor fosse ser descartado por uma mulher. Ele disse que não sabia que esse dia ia chegar e afirmou que ele é o tipo de pessoa que se apaixona pela imperatriz de um país inimigo. Ela disse que se ele quer uma mulher, ele vai ter que procurar outra, e mencionou que existem muitas mulheres que estão atrás dele. Ele disse que existem muitas mulheres, mas todas elas não são ela. Ela perguntou o que ele quer dizer com isso. Ele foi bem claro e disse que a queria. Ela disse não ter nada, e ela perguntou como ela chegou a essa conclusão. Ele começou a lançar elogios, dizendo que gosta muito da inteligência, do corpo, da experiência e do coração dela. Ele disse gostar dela por ser ela. Ela pediu desculpas, pegou a adaga e a pôs em seu pescoço. Ele ficou assustado. Ela disse não ter nada para dar. A adaga já estava molhada de ketchup, e ela já estava nos braços dele. Ele estava irritado com ela. Ele lambeu a ferida dela. Ele estava feliz, pois o ferimento não era tão profundo. Ele perguntou como ela se atreve a querer morrer na frente dele. Ele disse que a salvou com a força vital dele, deu a vida dele para salvá-la, prendeu a vida dele à dela e disse que agora ela é dele. Do outro lado, chegou uma moça e cumprimentou o amigo do Tamon. Ele parecia não gostar. Ela perguntou se ele não deveria estar no palácio e se tiveram uma boa viagem. Desceu do cavalo e disse que chegaram bem. Ela disse que sabia que eles iam chegar bem, mas parece que chegaram bem mais cedo. Ela perguntou pelo Tamon e onde ele estava. Sem opção, ele começou a mentir e disse que ele voltou a ter a doença cardíaca, pois o imperador de Thanatos o irritou tanto que fez a doença voltar. Parecia que ela não acreditou. Ele continuou dizendo que não suportou e sussurrou que iria à mansão. Parece que ela acreditou e disse que quando alguém olha para o imperador de Thanatos fica doente por conta dos seus olhos, ela achava ele repugnante. Ela queria visitá-lo, mas o amigo do Tamon disse para ela não se preocupar. Ele estava disposto a começar a fofocar ao vê-la indo à casa de Tamon. Ela queria começar com a cerimônia de boas-vindas. Enquanto os cavaleiros entravam no palácio, uma serva chamou um dos cavaleiros e pediu que a seguisse. Do outro lado, o Tamon estava a curando. Ela se perguntava o porquê dele a curar e pediu que ele parasse. Ela sentia o seu corpo se recuperando. Ele disse lamentar por não a deixar morrer em paz e pediu que ela parasse de o encarar. Ela ficou espantada quando ele disse que isso a excitava. Ela se lembrou do imperador a esculachando, dizendo que não sabe se ele está dormindo no estábulo ou no castelo. Ele se sente dormindo no estábulo quando toca a imperatriz. E disse que qualquer homem esfria na frente dela. Ele falava isso com outras mulheres. Voltando, ela pediu que a deixasse em paz. Ele perguntou se ela não gosta, e ela perguntou se é o dever dela escutar as ordens dele. Perguntou se ela deve isso só porque ele trouxe algo que ela havia jogado fora, e perguntou se ele pensa que é assim que as coisas funcionam, e disse que viver ou não viver, ela decide. Em sua mente, ele dizia que ela tem razão, pois ela perdeu tudo e todos, e disse que ela ainda é bonita segurando no rosto dela. Ele disse que ela é insuportável. Ela pediu que ele não fizesse isso e que não tocasse nos lábios dela novamente. Ele disse que não vai fazer mais. Ela perguntou se ele não a odeia, e ele disse que nunca a odiou e nunca a deu importância. Ele disse que, de qualquer forma, deu a força vital que ela precisava, com um tom arrogante. Ela disse que não pediu a ele, e ele disse que se ela não tem razão para viver, eles podem encontrar uma. E perguntou o que ela vai fazer com o ódio, a vingança, e perguntou se ela não quer derrubar Thanatos. Ela disse não querer nada disso. Ele perguntou se ela não quer conhecer o amor. Ela ficou pasmada, e ele começou a rir da expressão que ela fez. Mais tarde, em sua cama, ela não conseguia dormir e se lembrou de um dia em que foram atacados. Um portal apareceu, e de lá saíam monstros. Invadiram a guarda. Uma criança disse para ela que estava com medo. A imperatriz disse que iria proteger. Ela nunca suspeitou que monstros poderiam invadir um evento no Jardim de Infância Imperial, até que um dos monstros chegou até eles. O imperador se pôs na frente, pois estava com uma espada, e disse para ela que ele iria cuidar de tudo. Se posicionou. A besta se aproximou dele, e ele estava dando luta. A besta mudou de direção e olhou para a imperatriz e as crianças, e por pouco, eles iriam de caixa, mas esquivando, ela acabou torcendo o tornozelo. Ela não podia gritar, pois poderia chamar a atenção do monstro. O imperador começou a chamar a atenção da besta. Ele tomou uma bordoada só para ficar esperto, e uma pedra bateu no nariz dele. Ele se perguntava o que os cavaleiros estavam fazendo lá fora. A besta estava em frente a ela. O imperador meteu o pé e se escondeu atrás de um grupo de crianças, usando-as como escudo. Sem muitas opções, ela queria agir. Olhou para uma espada.
e pediu ajuda a um garoto, querendo que ele gritasse correndo para uma direção. O menino fez sem pensar duas vezes. Ela pegou a espada, foi por trás da besta, finalizou-a e lançou um olhar tenebroso para o imperador. O medo tomou conta dele, recebendo o mesmo olhar das crianças. Em vez de pedir desculpas, ele começou a falar mais bobagem, dizendo que é dever dele servi-lo, pois ele é o imperador. Os olhares apenas aumentavam, ele surtou e os guardas se aproximaram. Alguns dias depois, ele ainda tinha coragem de paquerar outras mulheres dentro do palácio, mesmo com a presença da imperatriz. E, ignorando-a, a moça que estava com ele perguntou o que aconteceu para ela ficar manca. Ele disse que isso é resultado de ser arrogante. As memórias vieram em formato de um sonho. 3 anos já se passaram, e ela se perguntava se o rapaz que se sacrificou estava bem. Ele disse que deu a relíquia que o imperador tanto queria, pois essa relíquia o protegeria. Ela saiu da cama, foi até a sacada, olhou para a vista bonita e agradeceu a Tamon pela vista, pois só ouviu falar desse lugar. Ela estava feliz, queria pular na água, mas Tamon a segurou por trás e disse que a partir de agora ficaria ao lado dela 24 horas por dia. Ela perguntou o motivo dele interromper, ele disse que mudou de ideia e viria atrás mesmo estando bem de saúde. Acrescentou que, por mais que os cabelos dela caíssem, faria o necessário para trazer de volta a vida. Ele elogiou sua inteligência, pois ela percebeu o método que ele usa para curá-la, e questionou por que ela continua com as tentativas, disse que se realmente deseja o tratamento é só pedir. Ela ficou estressada. Ela pediu que ele parasse de falar besteiras, ele propôs um passeio, ela preferia ficar no chão, já no cavalo. Ela perguntar para onde vão. Ele pediu que ela se segurasse. Ela já estava saudável, então, as habilidades dele não serão mais necessárias. Fazem 5 anos que o corpo dele começou a ficar sobrecarregado, a doença hereditária começou a se manifestar. Se ele não tivesse pegado acidentalmente um pergaminho na biblioteca, teria ido dessa para melhor. O pergaminho falava do 5º poder sobrenatural, e a maioria dos ancestrais dele morreu sem saber da doença. Segundo o livro, a primeira aparição desse poder não ocorreu porque ninguém conseguiu resistir a ele. O calor aumenta ao longo do tempo, e se resolver de forma não convencional, o coração fica tenso. Esse é um problema que pode ser resolvido abraçando uma mulher, mas ele não gostou dessa dica. Sempre sentia vontade de vomitar, cheirava algo desagradável e se lembrava da imperatriz. Voltando ao presente, ela perguntava onde era esse lugar. Ele disse que era o bosque dele, e era isso que queria mostrar. Ela comentou que não sabia que ele era um homem de improviso e perguntou onde estava o bosque. Ele pediu que ela o segurasse pela mão. Ela disse que pode caminhar sozinha. Ele disse que a terra é muito molhada e segurou nela, dizendo que uma vez ele caiu e não conseguiu sair. Ela entregou a mão a ele e indicou o caminho. Ele mandou ela prestar atenção a algo, borboletas luminosas que surgem quando a lua nasce. Ele disse que essas borboletas podem viver em lugares frios e nunca viu uma assim no país dela. Disse que a transformação delas dura 10 meses. Depois disso, ela voa por 10 dias, se reproduz em 2 dias, e 3 dias depois põe os ovos e morrem. Ela disse que é como ver as estrelas dançando. Ele perguntou se ela sabe o que faz essas borboletas brilharem. Ela demonstrou não saber, e ele disse que viver é o único motivo que as faz desse modo, acabam emanando a luz. Ela disse que, por mais que eles ponham ovos, sempre acabam por morrer. Ele disse ser diferente e afirmou que, ou deixam um ovo e morrem, ou transformam em nada além de poeira, destacando a diferença significativa entre morrer sem fazer nada ou morrer deixando algo para trás. No dia seguinte, o amigo de Tamon estava aflito e foi à casa dele. Na noite anterior, devido ao calor do momento e ao clima que estavam, ele acabou revelando que Tamon trouxe algo de Thanatos. Só não disse o que, e a Alteza queria saber o que era. Ele fugiu, alegando sentir-se mal apenas para sair do lugar. Foi até a casa do Tamon. Ao entrar, o sacerdote, que só descobriu agora que ele é mordomo, tentava impedi-lo, mas ele disse que era algo urgente. O mordomo informou que Tamon não queria ser interrompido. Ele perguntou o que era mais importante que o assunto do rei, abriu a porta e entrou, alertando sobre um grande problema. Por pouco, ficou com uma cicatriz no rosto, irritando Tamon, que o mandou sair. Na sala de estar, o mordomo disse que avisou, mas de maneira mais civilizada. O amigo achava Tamon louco por dormir com muitas facas. O mordomo deu um lenço ranaço e explicou que era para a ferida. Ele estava irritado e disse que, se não fosse pela doença de sangue, o Tamon seria um pesadelo no campo de batalha. Sendo o líder dos primeiros cavaleiros Barnes, ele não se via como fraco em relação a um homem doente.
o Tamon, a Tel. E eles são amigos desde a infância. Durante a infância, gostavam de zoar o Tamon. Quando ele foi acusado de traição, recebeu apoio deles por serem amigos de infância. Se não fosse pelo Tamon, estaria numa caixa junto com sua família. Atualmente, mantém uma relação de amigos rivais e de senhor-servo. O Tamon chegou e perguntou o que aconteceu, queria ouvir o que o Hanasu tinha a dizer. O Hanasu perguntou se poderiam ter uma conversa mais séria e se ele trouxe aquela mulher. O Tamon disse não ter ideia do que ele está falando. O Hanasu ficou irritado e disse tê-la visto no quarto dele. O Tamon perguntou o que ele viu, ele disse ter visto uma mulher de cabelos prateados. O Tamon disse que vai ter que arrancar os olhos dele, ele desfez dizendo que não olhou atentamente. De repente, ele ficou bravo e disse que a viu e que para ele está tudo bem, o problema é a Alteza. O Tamon perguntou o que aconteceu. O Hanasu disse que o perguntou várias vezes o que o Tamon trouxe da viagem e que alguém contou primeiro. O Tamon perguntou se era tudo. O Hanasu perguntou se ele vai contar à majestade. Ele disse que não vai contar. Do outro lado estava a Roseline, com uma criança. A criança disse para ela se sentar, e ela serviu um chá. De repente, ela começou a surtar, como se em vez de chá visse sangue. De repente, viu sua serva a chamando, enquanto gritava, acabou vendo a cabeça do pai e da mãe. Não suportou e começou a chorar. De repente, apareceu o avô e disse que, se estivesse vivo, a protegeria. Disse que nunca quis que ela fosse ao palácio porque tinha medo dela se tornar um ser triste. O velho pediu desculpas por ter morrido cedo demais. Ela disse que tudo foi culpa dela, segurou a mão do velho e disse que estava feliz por ele ter morrido antes, pois não suportaria se a morte dele fosse culpa dela. De repente, a mão começou a evaporar. Ela se levantou e estava em um penhasco, disse que vai se encontrar com eles, pulou, mas foi salva novamente pelo Tamon. Ele ainda disse que não importa quantas vezes ela tente se finalizar, ele sempre vai a salvar. Ela pedia para ele a deixar em paz, pois ela não tem uma razão para viver. Ele disse que ela pode criar uma razão e perguntou o que acha de uma vingança, destruição de Thanatos. Ela pediu que parasse de dizer isso, segurou nos cabelos dela e perguntou o que ela acha do amor. Ela ficou espantada novamente. Ela acordou, uma senhora estava feliz porque ela acordou. Ela se apresentou o nome dela e Ashel, e as duas gemis se chamam Tasha, a de azul, e Loie, a da laranja. Elas acharam os cabelos prateados dela muito bonitos. Ela começou a chorar, sem saber o que fazer. As gêmeas correram chamar o Tamon. Chegando no Tamon, elas disseram que a mulher que ele trouxe estava chorando. Ele ficou sem reação, correu em direção a ela, e as gêmeas se perguntavam se aquela mulher seria a futura do Tamon. Do nada, elas começaram a ficar felizes. A senhora de antes começou a abraçar dizendo que vai ficar tudo bem. Ela perguntou se ela quer um pouco de água porque os olhos dela estão doloridos. Nesse momento, chegou o Tamon. Ela não conseguia encará-lo, a serva foi buscar a água. Enquanto isso, o Tamon se aproximava dela, a segurou, e ela parecia estar desconfortável. Ele a abraçou, ela perguntou o que ele está fazendo. Ele questionou o motivo dela continuar chorando mesmo depois de suportar torturas e perguntou se ela estava bem. Ela disse que o tornozelo ainda dói, que deve se acostumar com a dor, foi a única desculpa que ela teve. Ele segurou no pé dela e começou a beijar. Ela perguntava o que ele está fazendo, lembrando-se do ex-marido reclamando por causa da ferida do tornozelo. O imperador perguntava o motivo dele perder tempo em um lugar assim e disse que os pés dela vão continuar doendo. Ele ainda disse que, por mais que ela tente esconder, os pés dela não serão como antes, chamando-a de tola. Ela perguntou ao Tamon se os pés dela não são horríveis, ele disse que são simples e lindos. Ela perguntou se ele não tem vergonha, ele disse não ter. Ela acabou ficando esgotada e disse que isso é culpa dela falar com ele. Ele suspeitou de fome, a carregou dizendo que vão comer algo juntos. Ela disse tanto faz. Do outro lado estavam alguns homens reclamando que o imperador começou a ficar louco. O seu amigo o mandou calar, pois alguém ainda pode escutá-lo. Eles contavam rumores, e no fundo da carruagem, um miúdo ouviu que a imperatriz foi traída pelo imperador e torturada. Lembrando do dia em que a imperatriz lhe deu uma relíquia importante, um colar que virou uma pulseira. Ele achou isso fora do comum, e é por isso ela disse para ele dar a um comerciante que irá atravessar o mar de Talis. Esse lugar está cheio de monstros, vários países se juntaram para dominá-los. Após várias tentativas, o comércio se realizou durante alguns meses, chamado de mês comercial. Ele queria chegar lá antes desse período terminar. Do nada, ele notou algo estranho. A carruagem parou,
e apareceram uns homens dizendo que o garoto seria útil. O miúdo disse pertencer à Academia Imperial, mesmo assim, foi neutralizado. Do outro lado estava a Imperatriz se deleitando com a vista, mas isso fica para o próximo vídeo. Até lá!